quando Ele nos chama ao arrependimento, quando Ele nos chama ao abandono de pecados, quando Ele nos chama para segui-lo, não existe amanhã. Não existe Senhor, farei depois. Não existe hoje eu vou cometer, mas amanhã eu paro. Hoje eu vou fazer, mas amanhã eu abandono esse pecado. Não existe isso. Existe uma resposta imediata. Hoje. Meus queridos, como eu falei, o tema de hoje é: atenda ao chamado do Senhor. Esse texto vai nos mostrar como nós devemos atender a esse chamado. Como devemos atender ao Senhor que nos chama dia e noite. Continuando a exposição, nós vimos no capítulo, na semana passada, o seminarista Caleb trouxe a mensagem e nos mostrou que Jesus começava então o seu ministério. E que este ministério tinha por objetivo pregar a palavra para pessoas que estavam nas trevas e nas trevas anunciar arrependimento. É a mesma mensagem que João Batista trouxe. É a mesma mensagem. No capítulo 3, João Batista fala sobre arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Cristo está lá na Galileia, no meio daqueles que estavam em trevas, segundo os profetas, pregando a mesma coisa. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus continua então a narrativa, trazendo de uma maneira mais presente. Ele dá uma ideia de uma narrativa mais contínua. Cristo agora está caminhando. A ideia aqui é que ele vive fazendo isso. É uma ação contínua. Cristo está continuamente caminhando na Galileia. Por quê? Porque ele está pregando o Evangelho. E continuamente pregando o Evangelho, caminhando pela Galileia, ele conhece 12 irmãos. Vamos ver em narrativas de outros apóstolos que esses 12 irmãos já eram conhecidos de Cristo. Que André, por um exemplo, já era discípulo de João. Mas aqui Mateus quer nos dar outro enfoque. Ele quer nos fazer entender o que de fato está por trás do chamado de Cristo para os apóstolos e da resposta dos apóstolos a esse chamado. Se os outros apóstolos que escreveram, os outros evangelistas, eles têm uma intenção de falar mais bibliograficamente falando, da vida de Cristo, da vida dos seus apóstolos, aqui Mateus tem uma intenção de mostrar a forma como os apóstolos receberam o chamado de Cristo. E a intenção é essa: Jesus estava passando pelo mar da Galileia, ele estava pregando o Evangelho por ali, aqueles homens que não tinham a luz do Senhor, que não tinham conhecimento do Altíssimo. Ele pregava arrependimento, então ele viu 2 homens e deu uma ordem a eles. Não é um pedido, não é um convite, é uma ordem. Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Nós vamos focar mais nesse versículo, no verso de número 19, e por meio dele vamos entender todo o texto. Atendam ao chamado do Senhor. Em primeiro lugar, atendam ao chamado do Senhor, reconhecendo a urgência desse chamado. Reconhecendo a urgência desse chamado. A ideia do venham aqui, que Cristo dá, não é um imperativo qualquer, mas é um imperativo que exige uma resposta imediata. Isso é bem comum para o grego. Esse imperativo exige uma resposta imediata. Há imperativos que exigem um continuamento de uma ação, mas aqui Cristo quer uma resposta imediata. Venham, quer dizer, venham agora, neste momento. Abandonem o que vocês estão fazendo e venham, me sigam. Sei que vocês estão trabalhando, sei que este é o ganha-pão de vocês. Lembram-se, eles estão na beira do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um grande rio,
Mas como eles não conseguem ver, um grande lago, na verdade, né? Mas como eles não conseguiam ver o outro lado, eles deram o nome de mar para o mar da Galileia. E esse mar era com certeza o sustento daquelas civilizações que moravam ao redor dele. Então era dali que eles tiravam sua comida. E não podemos entender aqui que esses homens são pessoas leigas no que estão fazendo. Eles são realmente profissionais da pescaria. Assim eles sustentavam a sua família. Provavelmente eles tinham até uma empresa de pesca, uma ideia de um compartilhamento. Eles trabalhavam, Pedro e André, com o pai de Tiago e João, Zebedeu. E eles tinham uma sociedade onde eles trabalhavam. E aquele era o sustento, o ganha-pão de suas famílias. Mas Cristo olha para aquilo e diz: venha, abandone, venha, porque eu te farei pescador de homens. Esse é o primeiro detalhe que precisamos compreender do chamado de Cristo a nós. O chamado de Cristo a nós, ele exige uma resposta imediata. Ele exige uma resposta imediata, porque ele é urgente. Me faz lembrar de um filme, até um filme bastante conhecido. O filme é o Rocky. Rocky tem vários filmes, mas no Rocky 3, Rocky é um lutador, ele é um lutador de boxe. No Rocky 3 ele já é campeão, e ele está fazendo várias lutas, até que certo dia ele conhece um cara que treina mais do que ele, que se esforça mais do que ele, que quer vencer a todo custo, e ele perde para aquele homem. Ele é derrotado. No mesmo dia que ele é derrotado, o seu mestre, aquele que o ensinou a lutar, também morre. Pensa agora na mente daquele homem, um ex-campeão, um lutador, agora derrotado e com seu tutor, o seu treinador, morto. Ele está em depressão, mas ele ainda quer lutar pelo título. Então ele pede ajuda ao seu antigo rival. E seu antigo rival vai treinando, mas como homem em depressão, ele ainda não tem aquela mesma vontade, aquela mesma garra que ele tinha antes. Até que certo dia o seu rival diz assim a ele: Rocky, está errado. Você não está fazendo certo, você não está dando tudo de si. E ele responde: amanhã eu vou dar tudo de mim. A resposta do seu rival, Apolo, é: não existe amanhã. Não existe amanhã. É hoje, não existe amanhã. Podemos pensar que isso é só uma história de um filme, mas entender o que aquele homem diz é importante para a nossa vida com Deus. Não existe amanhã para aquilo que temos de fazer. Não existe amanhã para aquilo que temos de fazer segundo a palavra do Senhor. Quando o Senhor nos chama, quando Ele nos chama ao arrependimento, quando Ele nos chama ao abandono de pecados, quando Ele nos chama para segui-lo, não existe amanhã. Não existe Senhor, farei depois. Não existe hoje eu vou cometer, mas amanhã eu paro. Hoje eu vou fazer, mas amanhã eu abandono esse pecado. Não existe isso. Existe uma resposta imediata. Hoje. Aquelas pessoas, amigos, que não conhecem a Jesus Cristo, meus amigos, se você é alguém que não conhece a Cristo Jesus, ainda não se converteu, entenda por uma vez de todas. O Evangelho está sendo oferecido hoje, para o arrependimento hoje, para a mudança hoje. Exige uma resposta imediata. O Senhor está dizendo: venha, e você deve dizer: eu vou. Não sabemos o que a vida, na verdade, não sejamos abstratos. Não sabemos o que Deus tem preparado para nós amanhã. Não sabemos se Deus tem preparado para nós
um amanhã. Entende isso? Talvez, ao sairmos daqui em direção às nossas casas, o Senhor nos chame para si. A decisão que temos de tomar é hoje. É importante porque a palavra de Deus fala sobre essas decisões, tanto para descrentes como para crentes. Lembra da passagem em Apocalipse, onde o Senhor está chamando a sua igreja para ter um relacionamento mais íntimo com ela. Não é uma passagem de conversão, mas uma passagem de mudança de relacionamento. Quando ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Quem me atender, eu entrarei na casa e cearei com ele. Hoje. Somos muito afoitos a deixar as coisas para amanhã. Ouvimos tanto sobre o que eu posso fazer amanhã, eu não tenho necessidade de fazer hoje. Postergar aquilo que precisa ser feito. E fazemos isso com os nossos pecados. Aquele vício que eu digo, amanhã eu paro, mas hoje eu o faço. Aquele pecado que eu digo, meu Senhor, amanhã eu vou parar de ofender ao meu irmão. Mas hoje eu ofendo a ele. Deixo para amanhã o que eu preciso fazer. Já está de noite, não tem mais atitude a tomar. Já está de noite. Meus queridos, Cristo está chamando eles aqui nessa situação para serem pregadores do Evangelho. E vejam como nós somos pecadores até mesmo nisso. Quando eu tiver a oportunidade, talvez amanhã ou depois eu anuncio, eu falo de Cristo. E Paulo está dizendo para nós, há tempo e há fora de tempo. Todo momento. Se Provérbios diz, há tempo para tudo, Paulo diz, tendo tempo para tudo, todo tempo é um tempo para pregar o Evangelho. Com oportunidade ou sem, todo tempo é um tempo para pregar o Evangelho. E eu me pergunto qual foi a última vez que ao pegar um carro, um Uber, eu falei de Cristo para aquelas pessoas. Qual foi a última vez que ao encontrar um vizinho na rua, eu falei de Cristo para aquelas pessoas. Eu me pergunto qual foi a última vez que ao encontrar um irmão, um parente, eu falei de Cristo para essa pessoa. Qual foi a última vez que no meu trabalho eu falei de Cristo para o meu colega? Não deixe para amanhã. Repito, você não sabe o que o Senhor tem guardado para você amanhã. Você não sabe o que o Senhor tem guardado para o outro amanhã. Você não sabe. Há tempo e há fora de tempo. Atenda ao chamado do Senhor imediatamente. Atenda ao chamado do Senhor imediatamente. Ele faz para agora. Volto a dizer, irmãos, amigos que não conhecem a Jesus ainda. E se você tem alguma dúvida, analise o seu coração. Analise o seu coração verdadeiramente. Veja se você é um discípulo de Cristo. E se não for, o convite é para hoje. O convite é para hoje. Converta o seu coração hoje. Coloque-se diante de Cristo hoje. Peça perdão do seu pecado hoje. Arrependa-se hoje. Não há espaço para um amanhã. Não há. Há o presente. Hoje. O chamado é assim. Quando ouvir a voz do Senhor. Quando ouvir a voz do Senhor. Não espere. Atenda ela. Quando ouvir a voz do Senhor. Em segundo lugar, meus queridos, o chamado de Cristo é um chamado para viver com Ele. Olha o que ele diz. Venham,
comigo. Algumas outras traduções diz após mim. Após mim é uma tradução melhor, é uma tradução mais próxima do que temos da palavra original, porque a ideia é de alguém que segue a Cristo. Alguém que está indo atrás dele, seguindo os seus passos. Isso é importante, porque havia métodos de ensino e discipulado no passado. Hoje, se eu quero que o meu filho aprenda alguma coisa, eu coloco ele na escola. E se eu quero que ele aprenda algum ofício, eu coloco ele num curso. E se eu quero que ele tenha um diploma, eu coloco ele em uma universidade. Há espaços de aprendizagem. E nós transformamos também o relacionamento religioso dessa forma. Porque nós olhamos para a igreja como um espaço de aprendizagem. Alguns pais, e não é o caso aqui da nossa congregação, mas é verdade que alguns pais depositam seus filhos na igreja a fim de que a igreja ensine a palavra de Deus para seus filhos. E falo com sinceridade, esse não é o caso da nossa congregação. Esse não é o caso da nossa congregação. Mas é realidade que isso acontece. É realidade que isso acontece. Mas Cristo tinha um método diferente. Havia na filosofia da sua época um método de ensino chamado peripatético. O que é peripatético? É um método onde o mestre não tinha um local estabelecido, uma escola, mas ele levava os seus alunos e conforme andava, conforme vivia, ensinava. Conforme vivia, ensinava. Esse era o método peripatético. E essa palavra peripatético, ela vem de um verbo que está aqui nesse capítulo. O verbo é caminhando. Cristo está chamando os discípulos para que eles caminhem com Cristo. Andem com Ele. Vivam com Ele. Compartilhem com Ele experiências. Compartilhem com Ele comunhão. Sentem em sua mesa. Para entendermos, por um exemplo, a ceia da Páscoa era uma ceia para a família. Lembra da Páscoa que dizia, lá em Êxodo, que a família devia entrar e fazer o sacrifício, e comer pai e filho, e talvez um vizinho, se a casa for muito pequena. A ceia era um momento para a família. Mas lembra quem estava na última ceia que Cristo participou? Todos os seus discípulos. Todos os seus discípulos. Certamente seus familiares estavam lá, mas as Escrituras falam sobre como Cristo chamou os seus discípulos e assentou-se com eles na mesa. O enfoque são os discípulos de Cristo. Porque esse era o método de aprendizagem que Cristo queria dar a eles. Viver com Ele, andar com Ele, seguir os seus caminhos. Seguir os seus caminhos. Cristo nos chama para fazer isso, para andar com Ele, caminhar com Ele, seguir os seus caminhos. Aprender dele. É interessante porque o aprendizado que Cristo traz, por ser um aprendizado na vida, ele se revela na vida. Não é só andar na Galileia, não é só pregar a mesma coisa que Cristo, mas é viver a mesma coisa que Cristo. Olha o enfoque que Mateus dá aos apóstolos. Ele começa falando de Pedro, de Simão, chamado Pedro, ou seja, daquele que Cristo vai renomear de Pedro, o líder da igreja primitiva, André, mas no versículo 21, ele fala sobre Tiago e João. As listas geralmente seguem em ordem de importância. No versículo 18, ele fala primeiro de Pedro, para então falar de André. A lista segue em ordens de importância, ordens que o apóstolo, o escritor, quer dar importância.
Isso é estranho, porque João é um personagem muito mais recorrente nos evangelhos. Inclusive, João é um dos evangelistas. Não somente isso, é estranho porque esse livro, lembra, está sendo escrito no primeiro século e os primeiros leitores são judeus e pessoas da igreja, obviamente. E quem é o apóstolo que o pessoal da igreja conhece? João, porque é o João que estava vivo. João é o último apóstolo a morrer, aliás. Mas em ordem de importância, Mateus cita Tiago, filho de Zebedeu primeiro. Tiago, o irmão de João. E Tiago é um personagem marcante, porque ele é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Mateus está nos dando uma informação. Cristo não está chamando eles para nada. Não é uma missão sem objetivo e sem fim. Mas, na verdade, Cristo está chamando eles para seguirem os seus passos, mesmo que seja até a cova. Percebe? Cristo está chamando eles para seguirem os seus passos. Seguir os seus passos, nesse caso, é pregar na Galileia, onde as pessoas não conhecem a Deus. No mundo onde as pessoas vivem nas trevas, isso é seguir o passo de Cristo. Seguir o passo de Cristo é pregar o arrependimento, falando de seu reino. Isso é seguir os passos de Cristo. Mas seguir os passos de Cristo também é ir até o fim, confiando no Senhor, mesmo que isso lhe custe sua vida. Estamos prontos para sermos seguidores de Cristo? Para andarmos de fato com Ele? Eu posso querer Cristo na minha mesa, para que Ele ceie comigo. Mas será que eu estou pronto a ir com Ele até a cruz? Será que eu estou pronto a ir com Ele até a forca? Será que eu estou pronto a ir com Ele até o limite? Será que eu estou pronto a abandonar o que tenho e de fato segui-lo? A andar atrás dele, pisar onde ele pisa, falar como ele fala, com quem ele fala. Será que eu estou pronto para isso? Essas coisas precisam estar em meu coração. Eu preciso entender que o chamado de Cristo não é um chamado para que eu seja apenas seu amigo, mas é para que eu ande com Ele. Para que eu vá aonde Ele vai. E talvez o lugar onde Cristo queira me levar seja muito distante daqui. Talvez Ele queira que eu vá anunciar o Evangelho para pessoas que não conhecem o seu nome, em lugares onde a palavra de Deus não é permitida, onde a palavra de Deus é rechaçada, onde o Estado persegue a igreja. Talvez a palavra de Deus esteja me chamando a caminhar com Cristo até aquele lugar. Porque há pessoas que precisam escutar o Evangelho. Há pessoas que precisam escutar que eles devem se arrepender. Quando Cristo fala, venha após mim, nós temos que ter em mente todo o seu ministério. O ministério que nós resumimos na semana passada. O ministério para pessoas que estão em trevas. É reconhecer isso. O mundo está em trevas. Sabe o que quer dizer isso? Não adianta dizer, olhe para a sua mão direita, porque ele não consegue enxergar. Não adianta achar que as pessoas vão ter o mesmo conhecimento, ou que elas vão seguir a mesma moral que a sua, porque isso é irreal. Eles não vão achar as mesmas coisas que você acha. Eles não vão ter o mesmo conceito de certo ou errado, porque eles estão em trevas. Cabe a nós trazer a luz de Cristo e anunciar a sua palavra. E dizer a eles, vocês estão em pecado. Arrependam-se, porque ainda é tempo de arrependimento. Arrependam-se, porque Cristo está disposto a dar perdão para os seus pecados. Arrependam-se, porque esta é a hora aceitável do Senhor. Arrependam-se. Caminhe com Cristo. Ande com Ele. Siga os seus passos.
Seja discípulo de Cristo em sua vida. Esse método de ensino peripatético é interessante, porque ele consegue ensinar através das menores coisas, através daquilo que nós olhamos e muitas vezes não reparamos. Cristo ensina aos seus discípulos através da videira. Lembra quando ele passa e olha lá, ó, essa aqui não dá fruto. Aqueles que não dão fruto são como ela, serão queimados e lançados fora. Lembra disso? Quando Cristo ensina aos discípulos por meio do pão, quando ele diz: afastem-se dos fermentos dos fariseus. E aí ele ensina que o fermento do fariseu é o seu ensino errado, que distorce a palavra de Deus. Cristo ensina a seus discípulos, quando temerosos eles estão no navio, e eles falam: isso aqui vai afundar. E aquele Todo-Poderoso é quem acalma a tempestade e diz: vocês têm pouca fé. Aprender de Cristo, para aprender dele, é necessário ter uma vida com Cristo. Uma vida andando com ele, vivendo com ele. E através das pequenas coisas, ele vai te ensinar a palavra de Deus. Meus queridos, isso também deve nos instruir sobre como deve ser o nosso discipulado. Pais, irmãos, o discipulado da criança não é trazer ela na igreja e dizer: tome, agora ensine a palavra de Deus. Não. O ensino da criança, o discipulado da criança segue Deuteronômio, capítulo 6. É falar com ela quando ela acorda e quando ela vai dormir. É falar com ela da palavra de Deus no caminho. É falar com ela da palavra de Deus na mesa. É fazer da palavra de Deus a regra da sua casa. É inculcar a palavra de Deus, abrir o crânio, colocar lá a palavra de Deus em sua mente, para que eles conheçam a lei do Senhor, conheçam o Altíssimo. Isso é discipulado. É por meio da vida comum você demonstrar o que é perdão. É dizer assim: isso é perdão. Através de fatos. É você perdoar a criança e dizer: eu estou te perdoando porque Cristo me perdoou. É falar sobre o que é justiça. Eu estou te punindo porque você fez o que é errado. É falar sobre benefícios. É através da sua vida, do caminhar cotidiano, ensinar a palavra de Deus. Não é fácil. Não é algo do dia para a noite. Não é gravar algumas palavras bonitinhas. Não é só ensinar ele a fechar o olho, juntar a mão e dizer: Papai do céu. Todas essas coisas são importantes. Mas é uma vida de educação. É uma vida de ensino. É uma vida. Esse método deve ser usado quando eu evangelizo. Porque é útil, é certo eu entregar folheto nas ruas, é certo. Porque Deus é capaz de fazer daquelas coisas, daquele pequeno folheto, o meio em que Ele vai salvar aquela pessoa, se aquele folheto tiver a palavra dele. Mas o evangelismo pessoal é muito mais correto. É o que eu devo fazer se eu tenho um colega e eu vivo com ele. Através das pequenas coisas eu ensino a palavra de Deus. Através daquele cliente trambiqueiro, eu falo da palavra de Deus. Através daquele cliente bom, eu falo da palavra de Deus. Por meio das dificuldades, eu falo da palavra de Deus. Quando aquele colega trazer uma tristeza, algum assunto difícil da sua vida, eu falo da palavra de Deus. Quando ele estiver comemorando, eu falo da palavra de Deus. A todo momento. Através dos materiais da minha loja, eu falo da palavra de Deus. Eu uso a oportunidade que tiver para falar: Jesus Cristo é o meu Senhor.
aceite Jesus Cristo. Converta-se do seu pecado. Arrependa-se. Arrependa-se. Vinde após mim. Me siga. Siga o meu caminho. Aprenda de mim. Caminhe comigo. Em terceiro lugar, meus queridos, reconheça a honra que há nesse chamado. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E como Rei dos Reis, ele poderia ter feito como Deus fez com Isaías, um homem da nobreza, um príncipe, o fez profeta. Ele poderia seguir a ordem do que estava fazendo com o próprio João Batista, que já era um sacerdote. Ele poderia ter escolhido outros sacerdotes como seus discípulos. Ele poderia ter escolhido entre os fariseus os seus discípulos. Mas os discípulos mais próximos, aqueles que estavam com Cristo o tempo todo, que oravam com Ele, que estavam no Monte da Transfiguração, os discípulos mais próximos de Cristo, eram pescadores, homens pescadores. E dos pescadores, de homens pescadores, ele fez a liderança de sua igreja. E a gente foca muito somente em como Cristo consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes. Mas não é apenas isso. Coloque-se no lugar daqueles homens. Apesar de serem letrados, muito possivelmente, porque o judeu era letrado, eles eram mercadores. Eles eram galileus. Lembra que Galileia era aquele lugar onde não havia luz? Aqueles que estavam em trevas, eles eram galileus. E Galileu é aquilo que até um dos apóstolos de Cristo diz: pode vir alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Galileus. Homens sem qualquer moral. Mas o Messias olha para eles. Aqueles que eles já veem com o Messias, que eles já viram ser batizados por João Batista. Eles sabiam de sua autoridade. Então, aquele Messias olha para eles e diz: eu farei de vocês pescadores de homens. Deus nos chama para uma obra bem maior do que aquela que nós fazemos corriqueiramente. Uma obra bem maior. Pregar o Evangelho, meus queridos. Ser co-participante da obra de Deus. Ver pessoas a quem você comunicou o Evangelho se converterem a Cristo. É uma obra bem maior do que qualquer coisa que você possa fazer. O valor da alma humana é bem maior do que qualquer riqueza que possamos ter. Qualquer riqueza. Deus estava chamando aqueles que eram pescadores para serem os seus ministros, serem aqueles que anunciam a sua palavra. Deus nos dá a honra de participarmos de sua obra. E por vezes nós nos recusamos a participar. Nos recusamos. Como se nós fôssemos melhores. Como se aquela obra fosse qualquer coisa. Como se nós tivéssemos um serviço maior do que participar da obra que Jesus Cristo está fazendo no mundo hoje. Não há honra maior do que essa. Não há honra maior do que pregar o Evangelho para as pessoas. Não há honra maior do que ser participante da obra de Deus quando eu ajudo a um missionário que está em campo pregando o Evangelho para pessoas em outras culturas. Não há honra maior do que essa. Pregar o Evangelho.
E Jesus Cristo nos dá o direito, Jesus Cristo nos dá a honra de sermos seus ministros, de anunciarmos a sua palavra. Porque nós nos sentirmos no direito de recusarmos essa honra? Porque nós nos sentimos no direito de dizer: Senhor, eu não vou pregar. Senhor, eu não farei discípulos. Porque nós somos tão rebeldes. Lembra do texto de Samuel? Rebeldia é como a idolatria. Porque somos rebeldes contra o Senhor. Porque ouvimos Cristo dizer: façam discípulos, e nós dizemos: eu não preciso fazer. Porque Cristo diz: eu estou contigo, venha comigo, faça a minha obra, e eu digo: eu não tenho capacidade, não farei isso. Porque eu sou tão rebelde contra o meu Senhor. Faça essas perguntas a você. Faça essas perguntas para você hoje. Porque eu não faço discípulos? Porque eu não prego o Evangelho? Porque as pessoas que estão à minha volta não ouvem falar de Cristo dia e noite, a todo momento, quando eu estiver junto delas? Por quê? Somos rebeldes. Se arrependa. Mude o seu caminho. Mude a sua rota. Mude a sua atitude. Pregue o Evangelho. Anuncie a palavra do Senhor. Faça discípulos. E como eu disse no início da pregação, faça isso hoje. Faça isso hoje. Atenda ao chamado do Senhor. Ele está te dando honra. Honra. O Deus Altíssimo não deu essa honra aos anjos, mas deu a você de pregar o Evangelho. Pergunte-se, independente do governo, se você tivesse a oportunidade de ser ministro do Brasil hoje, em qualquer lugar do planeta, um embaixador, será que você não se sentiria honrado? Será que você ia dizer: não, que é isso? Eu não quero ir. Não vou ser embaixador do meu país, representar a minha nação. Será? Eu duvido muito. Mas fazemos isso com o Senhor dos Exércitos. Fazemos isso dia e noite. Escolhemos os nossos caminhos. Arrependam-se. Volte ao caminho do Senhor. Anuncie a sua palavra. Anuncie a sua palavra. Concluindo, meus queridos. Os apóstolos foram chamados por Cristo para serem seus ministros. Esses homens escolhidos aqui, Cristo teria muitos discípulos, mas esses faziam parte dos 12, dos mais próximos. Eles conviveriam com Cristo. Cristo os ensinaria na vida para que, quando Cristo fosse para junto de seu Pai, eles plantassem a sua igreja, regassem ela, ensinassem a sua palavra. E o resultado disso é que a religião de 4 pescadores, judeus, o nada do nada, é a maior religião do mundo. Porque o Senhor, por meio de nada, faz a sua obra. Porque o Senhor, por meio de nada, produz frutos. Mas para isso, Ele chamou a nós. Ele convocou a sua igreja para ser a sua porta-voz aqui na terra. Para que os homens venham a conhecer a Cristo, é necessário que nós preguemos o Evangelho. É necessário que nós nos dediquemos à missão que nos foi dada. É necessário que nós atendamos ao seu chamado.
Pense nas pessoas que não conhecem a Cristo e que vocês conhecem. Seja parente, seja amigo, seja colega. Saiba que essa pessoa amanhã pode não estar viva e que você está cometendo um grande pecado por não anunciar o Evangelho a essa pessoa. Pregue a palavra. A tempo e a fora de tempo. Pregue com urgência. O tempo está passando. Cristo está vindo. As pessoas precisam conhecer o nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que os irmãos façam isso. Vamos orar. Pai Santo, a modelo do que o Senhor fez com os discípulos de Cristo, faz conosco, ó Pai. Eles também não aprenderam rápido. Talvez isso seja um modelo para nós, que precisamos aprender a cada dia mais contigo. Que precisamos ser sustentados a cada dia mais na Tua palavra. Que nós precisamos também crescer em conhecimento e graça. Pai, faz conosco. Usa a nós poderosamente para pregar o Teu Evangelho. O Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que nós sejamos meios para a pregação do Evangelho. Que nós, ó Pai, nos preocupemos em nossas orações com a pregação do Evangelho. Com os ministros que não estão aqui, que estão passando por dificuldades, ó Pai. Que eles sejam alvos das nossas orações, da nossa preocupação. Pai eterno, que em nossos bolsos, que dos nossos bolsos saia dinheiro para investir em missão. Sim, que nós investamos em missão com os nossos bens, ajudando aqueles que estão longe, fazendo a missão da igreja de pregar o Evangelho. Que aqui nós também trabalhemos, plantemos, que nós possamos discipular uns aos outros, conviver uns com os outros e discipular aqueles que não conhecem a Ti. Em nome de Jesus Cristo é que pedimos e oramos. Amém.